E se eu te disser que o estilo botânico não é uma decoração só verde, e sim uma inspiração da natureza? Esse é o tema do quadro de hoje, Papo sobre Decoração. Eu sou Graziele Cristine, decoradora de Minued, especializada no estilo botânico, fundadora da comunidade Conexão Noivas. E hoje eu vou mostrar para você como o estilo botânico pode ser muito diversificado e também elegante. Num primeiro momento, quando a gente fala, e eu acredito que quando vocês ouvem também falar sobre o estilo de decoração botânico, a primeira imagem que vem à sua mente é de uma decoração toda verde. E até na minha mente também era o que se passava antes de eu me especializar nesse estilo de decoração, ter essa assinatura de decoração. E aqui eu vou poder contar para vocês um pouquinho mais de como o estilo botânico foi para mim uma paixão à primeira vista. Por quê? Porque quando a gente tem hoje comumente falando a respeito do estilo, a gente realmente se identifica esse estilo com o estilo verde. Mas, na verdade, o estilo botânico, ele é muito mais do que só uma decoração verde, e aqui eu vou te dizer que ela nem é toda verde, mas ela vem sim da inspiração da natureza. E se a gente olhar ao redor sobre a natureza, a gente consegue ver os elementos que compõem o estilo botânico, que são diversidade de espécies, de diversos tamanhos, volumes, e isso vai dando a característica, a primeira, vamos dizer assim, característica do estilo botânico, que é a grande diversidade de plantas, e que nem só de plantas, e também das flores que acompanham esse estilo. Então, aqui a gente tem a diversidade e que vai incrementando a textura também. Uma vez que a gente está falando de muitos tipos de flores e plantas, a gente consegue encontrar texturas diferentes. E essas texturas, elas se expandem no material orgânico. Então, a gente começa a entrar aqui com palha, a gente entra com sisal, a gente entra com ratã, a gente entra com algodão, a gente entra com linho. São materiais orgânicos que vão dando a característica do botânico. Lá mais para frente, eu vou dizer como usar esse tipo de elemento para deixar o botânico mais elegante, porque ele permeia muito entre o rústico e o elegante. E é sabendo utilizar esses elementos que você cria a característica predominante rústica ou a característica predominante elegante. E foi estudando paisagismo que eu consegui entender que a gente tem as folhas, as diversidades das folhagens, grandes, pequenas, miúdas, de outros tons, de outras cores, de outros infinitos formatos, e conforme você vai montando a composição dessas folhagens, você vai criando um estilo. Então, por exemplo, se a gente usa folhagens grandes, como são a costela de Adão, como a gente tem as palmeiras, a palmeira leque, todas essas folhagens, elas vão dando um estilo mais tropical para a decoração. Se eu uso folhagens mais miúdas, como ruscos, por exemplo, que é uma folhagem nobre, miudinha, pequena, de um verde muito bonito, você vai criando uma textura e um formato mais elegante. Se você usa um outro tipo de folhagem mais cheia, formatinhos de árvores, os famosos buchinhos, com outros formatos, você vai criando um tema mais rústico. Então, a diversidade, e conforme você compõe os arranjos, como você compõe a decoração, ela vai levando o estilo botânico com mais características de outros estilos. E a gente está aqui para contar para vocês a transformação não, mas a evolução do estilo botânico, também não é evolução a palavra, mas eu quero dizer que é a composição do estilo botânico elegante. E para concluir só aqui todas as características do estilo elegante, do estilo botânico, eu gosto de dizer que ele tem 3 características muito importantes. Primeiro, que é a atemporalidade do estilo botânico. Então, o estilo botânico, ele é um estilo
que ele não tem um registro de época. Você vai olhar as fotos, por exemplo, do seu casamento e vai sempre ser um contemporâneo aquelas fotos, né? A gente não tem nada que marca, naquela época usava-se muito, naquela época era assim. Não, o estilo botânico, ele é atemporal. Você também tem a versatilidade do estilo botânico, que é o que eu estava dizendo agora, que conforme você compõe as folhagens, a textura, você vai orientando aquele estilo para um outro estilo. Então, você puxa o botânico para o elegante, você puxa o botânico para um clássico, você puxa o botânico para um rústico, você puxa um botânico para o romântico. Então, ele é um estilo muito versátil que permite a combinação com os demais estilos sem que ambos percam a sua personalidade, as suas características. E a última característica, que eu gosto de dizer, né? A última característica do estilo botânico é a elegância. Então, você consegue fazer um estilo botânico elegante, e vocês vão ver a seguir. O primeiro elemento que a gente vai falar aqui para unir o estilo botânico com uma característica mais elegante é a arte floral, né? Como são os arranjos botânicos para ter esse quê mais do elegante. Bom, os arranjos botânicos você pode ter eles muito orgânicos, então você vai ter uma assimetria nesses arranjos, então você vai ter um volume, você vai ter um movimento nele que vai passar essa naturalidade e realmente inspirar da natureza, né, que você vai ter, e ele pode ser tanto um arranjo mais estruturado, então ele traz uma linearidade, e nesse arranjo trazendo essa elegância, como você pode também trabalhar com pequenos arranjos, mas sempre assimétricos, sempre passando esse movimento no olhar dos arranjos. Nada muito pesado, nada muito grosseiro, nada muito com folhagens muito grandes, porque isso vai perder a elegância da sua decoração na arte floral. Então, quando a gente pede um estilo botânico elegante, a gente tem não seria um limite, mas a gente tem uma comedida sobre a montagem desses arranjos para que eles que tragam a delicadeza do elegante também, e nada muito grosseiro, nada muito grande. Obviamente que depende muito de onde você vai colocar esse arranjo. Se é um arranjo de entrada, você precisa de um arranjo grande, você precisa de um arranjo que seja presente, né, que traga uma presença na entrada, que faça um destaque, mas ele não precisa ser algo muito volumoso, ele precisa ser destacado e não muito grande, para ter realmente a elegância do ambiente. Outro ponto da arte floral é a mistura das espécies, né? A diversidade. Então, o importante é que você traga isso de uma forma bem enfática, de flores e folhagens diferentes, e aqui a gente pode falar tanto a diferença de tons de verde, porque se você trabalha um único tom de verde, ele perde a profundidade, então você tem que trabalhar com vários tons de verde, e também colocar outras plantas que têm outras cores. Então a gente tem, por exemplo, as dracenas, a dracena pink, que ela é vermelha, tem a dracena marrom, que ela é mais roxa, a gente tem os crótons, que são amarelos, alaranjados, a gente tem as próprias suculentas, que têm cores incríveis, mais puxados para o rosa, e as próprias flores, né? Você pode fazer tanto um botânico só de folhagem, e aí com toda essa diversidade, ou trazer as flores também, que também faz parte da decoração botânica. E uma parte que eu amo nele é as sementes. Então você tem semente de urucum, você tem semente de como chama outra? É uma bolinha, parece uma uvinha bem vermelhinha, legusto. Então você tem várias sementes que compõem a sua decoração e que vai trazendo cor e também movimento para o seu arranjo e mantendo a elegância dele também. E sobre a paleta de cores, né? Como seria a paleta de cores de um estilo botânico elegante? Então a gente trabalha o verde como predominância, mas a gente puxa também para um terracota, a gente puxa para um cinza, para um off-white,
a gente puxa também para tons metálicos, então aqui você pode trazer um dourado, você pode trazer um cobre, né? Você pode trabalhar nessa paleta de cores, porque o verde, ele é uma cor neutra. Então, tudo que você trouxer para cá, você consegue combinar. Então, você pode tanto trabalhar nessa parte mais neutra, com tons de cinza, com nude, com cores, né, off-white, beijinho claro, enfim, ou trazer cores como, por exemplo, um rosa ou uma única cor de destaque, né? Então você tem aquele rosa bem chamativo dentro do verde, fica muito bonito. Então o verde te abre muitas opções de paleta de cores. Mas para a gente chegar e falar assim, qual eu usaria, então você pode trabalhar nesse tom mais neutro, que é trazer um tom de terracota, mas não um terracota quente, um terracota, né, as cores do terracota mais fechadas, mais frias, trabalhar nesse off-white, trabalhar nesse cinza também, e muitos tons de verde. Aqui verde aberto, verde fechado, verde mais claro, tipo verde do eucalipto, que ele é mais esbranquiçado, tá? Então todos esses tons você pode trazer para a sua paleta de cores. Unindo a arte floral e a paleta de cores, a gente tem, que é muito importante, os elementos decorativos que a gente utiliza, que vai dar esse toque final na decoração elegante. Então, essa escolha deve ser muito cuidadosa. Por exemplo, quando a gente fala de madeira, que a madeira faz muito, né, é parte da decoração botânica, e ela faz total diferença se você trazer, por exemplo, uma madeira rústica, né, e uma madeira polida, uma madeira clara de uma madeira mais escura. Então, esses cuidados que vão começar a realmente confirmar a decoração botânica, puxando para o estilo elegante. Também em termos de toalha, por exemplo, linhos, algodão que você traz, que dá esse caimento elegante também, com taças de cristal, por exemplo, velas em candelabros. Então, todos esses requintes, esses toques elegantes, vão pontuando o estilo botânico no botânico elegante. Diferente que se você trouxer, por exemplo, num rústico, em que você vai ter uma madeira mais crua, né? Uma madeira mais natural, em que você vai ter as fibras orgânicas mais naturais, então sem muito cuidado, mais abertas. Você pega, por exemplo, uma cesta de palha, né? No botânico elegante, você pode aqui trazer já um rattan, por exemplo, que são fibras mais fechadas. Então, esses detalhes vão dando a característica do estilo as características do estilo botânico elegante. Inclusive, eu quero lembrar vocês que aqui no canal a gente tem um vídeo falando também sobre as folhagens sofisticadas, né? Quais são as folhagens sofisticadas que você pode usar na sua decoração? E lá também a gente fala bastante sobre essa sofisticação e como ela traz a elegância. Então pode vir aqui também, vou colocar o link dele na descrição desse vídeo também. E antes de chegarmos à última parte aqui do vídeo, eu quero saber de vocês, noivas, se o estilo botânico é também o queridinho de vocês. Deixa aqui nos comentários para mim. E como é que a gente pode aplicar o estilo botânico no mini wedding, né? Como seria a decoração de um mini wedding? Bom, aqui a gente vai colocar uma mesa de doces e de bolo com muitos arranjos, então ela vai ser aquela mesa que os arranjos, eles não são em vasos, né? Você tem os arranjos nos vasos, mas você tem entre as bandejas, os doces, o bolo, como se fosse uma... É que se eu falo selva, você fala, nossa, né? Mas é como se ela preenchesse toda a mesa, tá? Ela preenche toda a mesa com folhagem, com flores. Ela não tem um espaço branquinho, assim, sabe? Não sobe um espaço. Então, é como se a natureza realmente abraçasse aquela mesa. Então, você vai ter essa mesa de doces bem, vou dizer selva, tá? Porque realmente vai ficar parecendo bem natural, porque a natureza ela vai abraçar todos os elementos daquela mesa. Na mesa de convidados, você pode trabalhar aqui com vasos baixos, né, fazendo com plantas, ou você pode trabalhar os próprios vasinhos de plantas
já de plantados que a gente fala, né? E junto deles, trabalhando toda uma estrutura de como se fosse um cordão, né, de folhagem que vai trazendo esse fio e vai conduzindo eles na mesa, para eles não ficarem isolados, porque muito que a gente vê são os vasinhos isolados, né? Põe vasinho aqui, vasinho, vasinho, vasinho. Na botânica elegante, o que você pode fazer? Você trabalha como se fosse um movimento que você vai fazer da folhagem que ela vai envolver todos esses vasos. Então você vai ter isso, obviamente eu estou falando para uma mesa comunitária, né? Para uma mesa única, né, de 4, 6, 8 lugares, onde fica um centro de mesa, você vai fazer um centro de mesa baixo, você pode fazer com vários vasinhos plantados e trabalhar com as flores dentro deles, você pode trabalhar com um arranjo baixo, direto na mesa, só com folhagem e com flores. Então, você tem aqui a característica da mesa de convidados e da mesa de doce, para vocês terem uma ideia de como seria um mini wedding decorado no estilo botânico elegante. E se você chegou até aqui, não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo com outras noivas de mini wedding.